Boa noite a todos, graça e paz. Vamos começar nosso estudo da Escola Bíblica Dominical sobre a igreja, ok? Na verdade, esse estudo, eu estava pensando sobre ele, estudando, e praticamente ele é dividido em 3 partes, tá? E aí, o Caio, ele possivelmente falou, que não estava aqui, sobre a ideia da Igreja Universal, e que não é a Igreja Universal, mas a Igreja que é de todos, que todos aqueles que se convertem. A gente vai fazer um resumo sobre isso. E a Igreja particular, a Igreja visível, que é a Igreja local, que a gente também vai falar um pouco sobre isso. E aí, hoje, nós falaremos sobre quem são os líderes da igreja e como eles devem ser, tá? Então, quem são os líderes da igreja e como os líderes eles devem se portar e como que eles devem ser eleitos também como líderes, tá? E aí, no final, na semana que vem, nós falaremos sobre a disciplina na igreja, como que a igreja deve se portar com falsos mestres, como que a igreja deve se portar também com pecados, com pessoas em pecado, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só fazer um resumo daquilo que nós falamos na semana retrasada. O que foi falado sobre a igreja, então, é que existem, fazendo todo esse resumo, existem 2 tipos de igreja, e que na verdade é uma igreja só. Mas quando nós estudamos sobre igreja, nós entendemos que existe a igreja invisível, ou a igreja universal, e existe a igreja local, que é a igreja visível. E quando nós tratamos sobre igreja, quando nós falamos sobre igreja, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender essa diferença. Então, quando eu falo sobre o que é igreja, eu preciso definir, que tipo de igreja, ou que igreja você está dizendo. O que é igreja universal ou a igreja invisível? Tá? Não sei se vocês lembram que o Caio falou sobre isso, mas a igreja universal e a igreja invisível é a igreja que todos nós, todos os cristãos, fazemos parte. Então, se uma pessoa ela é cristã, ela entregou a sua vida a Cristo Jesus, ela foi salva por Cristo Jesus, ela faz parte desta igreja. Ela faz parte dessa igreja, e esta igreja, quem é o cabeça é Cristo. Tá? Também, quem é o cabeça da igreja local também é Cristo, mas é só para deixar isso bem claro que é Cristo quem é o cabeça da igreja. Então, independente da diferença de pequenas questões doutrinárias, ainda assim, se a pessoa ela é cristã, ela entregou a sua vida a Cristo Jesus, ela faz parte desta igreja. Então, pode ser que ela seja de uma outra denominação, mas se ela entregou a sua vida a Cristo Jesus, ela é nossa irmã. Essa pessoa é nossa irmã, nosso irmão, tá? Então, eu preciso entender isso. Existe esta igreja, e é por isso que eu posso olhar para um irmão que é de outra denominação, e se ele de fato é cristão, eu posso chamá-lo de meu irmão. Ele é meu irmão. Agora, ele não faz parte da minha igreja local, mas ele faz parte da igreja universal. Agora, a gente poderia entrar numa discussão, mas a gente não vai entrar em tanta essa discussão, mas só para a gente pensar, porque nós, como igreja local, nós também precisamos definir quais irmãos nós vamos de fato chamar de irmãos. Isso também é uma preocupação. Porque eu não posso olhar para uma pessoa católica e chamá-lo de irmão. Por que eu não posso fazer isso? Porque ele não professa a mesma fé que eu tenho. Eu não posso chegar para um adventista e chamá-lo de irmão. Por quê? Porque um adventista não crê somente em Cristo. Ele crê na salvação também através das obras. Eu não posso chegar para uma pessoa da Testemunha de Jeová
e também chamá-lo de irmão. Porque ele não crê que Cristo Jesus é Deus. Então eu preciso ter essa definição em minha mente de quais igrejas de fato são igrejas. Agora, pode ser que no meio de uma igreja católica, no meio de uma Testemunha de Jeová, no meio de uma Adventista, no meio de outras igrejas que não professam a mesma fé que nossa, tenha alguém cristão? Pode ser que sim. Pode ser que tenha alguém lá que de fato entendeu o Evangelho, entregou sua vida a Cristo Jesus, mas não está em uma igreja bíblica. Não está em uma igreja bíblica, mas é de fato cristão. E eu posso então chamá-lo de irmão. E existe também a igreja local. O que é a igreja local? É essa igreja a qual nós fazemos parte. Apesar de que a gente fala assim, nós somos a igreja aqui em Cocal e tem a igreja lá em Piracuruca. É a mesma igreja? Sim e não. Nós fazemos parte da igreja de Piracuruca, porque é a nossa igreja mãe, mas ela não é a mesma igreja que a nossa. Nós temos a nossa igreja local aqui presente. E é nessa igreja que nós, de fato, fazemos parte, apesar de termos a comunhão também com nossos irmãos lá em Piracuruca e fazemos parte da mesma membresia que a deles. Mas são duas igrejas diferentes. Então eu preciso entender o que é essa igreja local, tá? Eu preciso entender que Cristo é cabeça da igreja e quem manda na igreja local e quem manda na igreja universal é o próprio Cristo Jesus, ok? Então, o segundo ponto, ele vai dizer que todas as pessoas em todo o mundo que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo são e podem ser chamados de igreja, ok? Então, todo aquele que confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador é de fato cristão e pode ser chamado de igreja, apesar de fazer parte de uma igreja particular, mas faz parte da mesma igreja. Então, há um tempo atrás, talvez vocês não pegaram essa época, mas os batistas, os bem batistões, chamavam os presbiterianos de primos. Os presbiterianos e os assembleanos de primos. Não por quê? Porque eles batizam crianças. Então não é a mesma fé. Então a gente tem que definir isso. Então qual igreja nós podemos chamar de fato de irmãos? Qual igreja de fato podemos chamar de irmãos? Quais igrejas nós não podemos chamar de irmãos? Quais igrejas de fato são igrejas que são hereges e os irmãos ali não confessam Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu tenho que me preocupar com isso também, ok? Terceiro ponto, nós falamos então que as igrejas, as verdadeiras igrejas, elas estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Cristo, ele sempre terá um reino neste mundo até o fim, até ele reina sobre todo aquele que professa a Cristo como seu Senhor e Salvador. E quarto ponto, ele continua falando sobre isso, que o Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja, em quem, pela designação do Pai, todo o poder de chamado, instituição, ordenação e governo da igreja está investido de uma forma suprema e soberana. Então, Cristo é quem manda na igreja. E aí ele faz, nesse quarto ponto, que eu acho que vocês discutiram na semana retrasada, que ele faz um comentário aqui, que os editores atuais não concordam mais com este comentário. Foi falado sobre isso, certo? O Caio falou sobre isso. Que é sobre o Papa de Roma. Ele diz assim: nenhum Papa de Roma, da Igreja Romana, Católica Romana, pode, em sentido algum, ser o cabeça da Igreja. Antes é aquele anticristo, o homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na Igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor de sua vinda. Então, o que ele está colocando aqui? Qual é a opinião
de quem escreveu essa confissão de fé. A opinião deles era de que o Papa ele será o anticristo, aquele que virá no futuro, aquele que virá ou aquele que vai se manifestar em algum momento, que ele é o filho da perdição, e muitos vão crer neste anticristo como se ele fosse o próprio Cristo, e vão seguir os ensinamentos deles. De acordo com os autores, tá, quem escreveu essa confissão, eles acreditavam que o Papa é o próprio anticristo. Eles acreditavam que é ele quem será o anticristo que vai se manifestar e todos vão seguir os seus ensinamentos. De acordo com os editores, aqueles que revisaram esse texto e passaram para nós, então, eles não acreditam mais que literalmente o anticristo seja o Papa. Porque são épocas diferentes. Naquela época que foi escrito essa confissão de fé, o Papa era extremamente adorado. Hoje, sim, mas não tanto. E não mundialmente, como também era um pouco naquela época. Então, apesar de eles acreditarem que é ele quem será o anticristo, os editores não acreditam nisso. Ele coloca que o Papa ele é um tipo de anticristo. De fato, ele perverte as pessoas a não acreditarem na palavra de Deus, mas não que ele seja o anticristo que virá de fato. Mas o que nós devemos entender é que a igreja ela não pode colocar uma pessoa como cabeça da igreja. E é aqui que eu quero entrar na minha introdução sobre a nossa aula de hoje. Nós não podemos colocar uma pessoa específica ou um grupo de pessoas como autoridade suprema da igreja. Não podemos fazer isso. A Igreja Batista, eu estava até falando agora com o irmão João sobre isso, que a Igreja Batista ela é uma igreja congregacional e não é uma igreja governamental. O que significa isso? Uma igreja governamental é aquela igreja que tem a sua liderança máxima no topo e tem até escalas. Então tem o supremo pastor, que aí agora é chamado muitas vezes essa igreja de apóstolo, de bispo, de não sei o que lá. E aí você vai inferiorizando até chegar ao pastor, e aí o pastor é só aquele pastor daquela igreja local. E aí tem ali os servos, os obreiros, os missionários e tudo mais, que servem então o pastor. Essas igrejas entendem que quando elas estão num culto, elas estão ali para ver o culto do pastor tal, do pastor fulano de tal. Elas estão ali debaixo da autoridade do pastor. E tudo que o pastor falar, está falado. Se vier um apóstolo, então, o apóstolo é superior ao pastor e o apóstolo manda naquele pastor. Aí tem o bispo, tem o arcanjo, o querubim, tem um monte por aí. Esse tipo de igreja é uma igreja que coloca a autoridade de um ou dois homens acima de toda a igreja. Então esses homens, eles estão acima da igreja e eles são autoridade naquela igreja. A igreja congregacional, que é o que nós teremos como igreja bíblica, ela tem sim os seus líderes, ela tem os seus presbíteros e os seus diáconos, mas não são eles que mandam na igreja. São eles que lideram a igreja. São eles que guiam a igreja. Mas quem tem a autoridade final dentro da igreja é a própria igreja. É a própria igreja. Então vamos lá. Vocês vão entender o que eu quero dizer aqui. Cadê o ponto aqui? Estou no 5, né? Ok. Diz assim, primeiramente ele vai falar, na verdade, sobre a comunhão da igreja, né? Ponto 5 diz assim, na execução deste poder com que ele é assim confiado, o Senhor Jesus chama do mundo para ele mesmo
através do ministério de sua palavra, por meio do seu Espírito, aqueles que são dados a ele por seu Pai, para que eles possam assim andar diante dele em todos os caminhos da obediência, os quais ele prescreveu em sua palavra. Aqueles que assim são chamados, ele ordena que andem juntos, em comunidades particulares ou igrejas, para sua mútua edificação e para a devida realização do culto público que ele requer deles no mundo. Então, esse ponto 5, ele está dizendo a importância da igreja. Deus nos chama para juntos nos reunirmos, para andar como igreja em comunidades particulares, andar como igreja para a edificação dos outros, para o discipulado uns com os outros e para o culto público de domingo. Então, essa é a importância da igreja. Ponto 6. Os membros dessa igreja são santos por chamamento, manifestando visivelmente e evidenciando na e pela sua profissão em caminhar a sua obediência a esse chamado de Cristo e voluntariamente consentem em caminhar juntos de acordo com a designação de Cristo, entregando-se a si mesmo ao Senhor e uns aos outros pela vontade de Deus em sujeição à ordenança do Evangelho. Então, novamente, ele está colocando aqui que nós, quando andamos juntos, os membros dessa igreja, quando andam juntos, estão então debaixo da autoridade de Cristo Jesus, obedecendo então ao chamado de Cristo e voluntariamente consentem em caminhar juntos. A igreja então é um local em que nós caminhamos juntos para glorificar a Deus, para adorar a Deus, entregando a si mesmos ao Senhor e uns aos outros pela vontade de Deus. Então essa é a igreja. Ponto 7. Para cada uma dessas igrejas assim reunidas, de acordo com somente declarado em sua palavra, ele tem dado todo aquele poder e autoridade que é em toda forma necessário para a sua realização daquela ordem no culto e disciplina, que ele institui para que eles observem com ordens e regras para o devido e correto exercício e execução deste poder. O que ele está colocando aqui, então, nesse ponto 7, resumindo, são 15 pontos, tá? Então, por isso que eu estou rápido aqui. Esse ponto 7 a gente está colocando, então, que nós devemos, por meio da palavra, saber como a igreja deve ser organizada, como deve se fazer o culto, como deve se ter a disciplina na igreja, como a igreja deve andar. Então é por meio da palavra que a igreja ela é guiada. Pelas regras da palavra de Deus é que nós então buscamos adorar o Senhor. Ponto 8. Vamos lá. Aí chegamos já ao ponto que eu queria chegar. Uma igreja local reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo consiste em oficiais e membros, e os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, são os anciãos, ou bispos, e os diáconos, para a peculiar administração das ordenanças e execução de poder ou dever, que ele confiou a eles, ou para o que os chamou, o que deve ser continuado até o fim do mundo. O que ele está colocando aqui, eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Que é onde há a definição de como que deve ser uma liderança de uma igreja, os oficiais da igreja. Então, uma igreja, ela é constituída entre os membros e os oficiais. Traduzindo para nós, entre a membresia, aqueles que fazem parte da membresia da igreja, existem também aqueles que estão
são os congregados que estão chegando na igreja e ainda não são membros da igreja, e a igreja ela faz parte, então, que tem os oficiais, ou seja, é a liderança da igreja. E quem são os líderes da igreja? Vamos ler Atos 6, de 1 a 4, que diz assim, Atos 6, 1 a 4. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que então ele está colocando aqui? O que acontece nessa situação? Aqui em Atos 6. Existia na igreja uma distribuição de alimento para as viúvas. As viúvas, que talvez essas viúvas aqui sejam, talvez porque tinham de fato seus maridos que faleceram, ou as abandonadas pelos maridos que não eram cristãos. E porque as viúvas elas eram simplesmente entregues à pobreza e o governo não cuidava das viúvas, então a igreja, olhando para essa situação, passou então a cuidar, como a palavra de Deus nos manda, a cuidar das viúvas, a cuidar dos órfãos e das viúvas. No entanto, os próprios discípulos estavam distribuindo esse alimento, estavam se ocupando em distribuir esse alimento. Até que chegou o ponto em que eles olharam e falaram assim, não, está alguma coisa errada. Porque a gente não está conseguindo, primeiro que a gente não dá conta, porque a gente não está conseguindo distribuir corretamente como deveria ser distribuído. E segundo, porque a gente está deixando o nosso trabalho de pregar a palavra de Deus para poder servir as viúvas. Então, o que eles fazem? Eles instituem, então, aquilo que foi chamado de diáconos. Então, há essa separação entre o que é o trabalho pastoral e o que é o trabalho de um diácono. É aqui que começa dessa maneira. O que é o trabalho pastoral? Trabalho de um presbítero. O versículo 4 diz assim, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a palavra aqui é, nós nos dedicaremos ao serviço da oração e ao serviço da palavra. O trabalho de um pastor, o trabalho de um presbítero é orar e pregar a palavra de Deus. Pregar aonde é a palavra de Deus? Pregar no culto público de domingo, pregar em pequenos grupos e pregar de maneira particular. Então a função de um pastor, ela é essa. A função de um pastor, ela tem que ser essa, esse é o objetivo. É simplesmente pregar a palavra de Deus e orar. Nossa, parece fácil. Não, não é nada fácil. Nem um pouco fácil. E é isso que os discípulos entenderam. Nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus para que ela seja divulgada. Já os diáconos são aqueles que servem à mesa, aqueles que lideram o serviço da igreja. Ou seja, é aqueles que se preocupam de como que a igreja está, como que está o ambiente da igreja, que se preocupam se tem alguém passando necessidade e ajudar aquela pessoa, fazer uma visita, ir até lá para ver como que aquela pessoa está, orar com ela também, para uma pessoa que está passando necessidade ou doença ou algo parecido. Ele se preocupa com as finanças da igreja, se preocupa com essas funções. Então, uma igreja ideal, uma igreja que tem a capacidade para fazer isso, ela tem, então, presbíteros, não só um pastor,
mas diversos pastores, presbíteros da igreja, e tem os diáconos. Então, não é a liderança de um homem, mas é a liderança de um colegiado de irmãos que estão servindo a palavra, como está escrito aqui, que são os discípulos aqui, e os diáconos, pessoas responsáveis, então, pelo serviço da igreja. Esses são chamados de oficiais da igreja, e é uma função extremamente importante. Então, aqueles que servem a palavra, aqueles que servem a mesa. Por isso que o ponto 9 diz então assim, e só um detalhe, voltando aqui, só para vocês entenderem um pouco sobre as nomenclaturas, tá? Lá em Filipenses 1:1 diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Então ele coloca aqui a função, as duas únicas funções que existem na igreja. As duas únicas funções que existem na igreja são os bispos e são os diáconos. Mas em outros momentos aparece a palavra presbíteros. Existe alguma diferença entre um presbítero e um bispo? Não. Não. Porque o bispo, a palavra bispo aqui, é a palavra de um ancião, daquele que está liderando a igreja, o ancião da igreja. E a palavra presbítero, literalmente, é aquele que cuida, aquele que zela pela igreja. Essas duas palavras, presbítero e bispos, são a mesma coisa. Para dizer sobre a mesma coisa, são só ditas de maneira diferente. Eram dois nomes utilizados para se referir àquele que era pastor. O nome pastor não é um nome que a gente encontra na Bíblia. Não é um nome que a gente encontra na Bíblia. Isso se tornou comum, se tornou uma coisa que as pessoas dizem, né? O pastor Samuel, o pastor Ramiro, se tornou uma coisa comum, mas não é um nome que a gente encontra na Bíblia. Os nomes que a gente encontra na Bíblia para se referir ao pastor é presbítero e bispo. Então não estaria errado você me chamar de presbítero e me chamar de bispo. Não estaria errado. Por que a gente não chama um pastor de bispo? Por causa das outras igrejas que colocam como bispo como se fosse uma autoridade suprema. Mas não estaria errado chamar de bispo. Por que a gente não chama de presbítero? Porque é um nome que a igreja não pegou. Né? Um nome que é difícil, as pessoas nem sabem o que é um presbítero. Um presbítero da igreja. As pessoas não sabem o que é isso, infelizmente. E se remetem, mas isso aí é coisa da igreja presbiteriana. É por isso que vem esse nome, da igreja presbiteriana. Porque eles aceitam essa questão do presbitério. Então, por conta disso, se tornou o nome comum o nome pastor. No entanto, o nome pastor, você nunca vai achar na Escritura como um título. Um título. Então, o pastor Timóteo, o pastor Tito, o pastor Paulo. Não, você nunca vai achar isso. Você vai achar presbítero Paulo, presbítero João, ao presbítero Tito. Então, o título correto é presbítero ou bispo. Mas nós temos, então, dessa outra maneira, ok? Vamos lá, então, para a gente encerrar essa última parte, tá bom? Eu quero, para a gente encerrar esse ponto 9, tá? E a gente vai terminar nele. Diz assim: o caminho apontado por Cristo para o chamamento de qualquer pessoa, capacitada e dotada pelo Espírito Santo, para o ofício de bispo ou ancião de uma igreja, em uma igreja, é que ele seja escolhido para isso pelo sufrágio, e eu vou explicar o que é o sufrágio, comum da própria igreja, e solenemente separado por jejum e oração, com a imposição das mãos do presbitério da igreja, se houver algum nela anteriormente constituído.
e de um diácono, que ele seja escolhido por semelhante sufrágio e separado por meio da oração e semelhante imposição de mãos. O que ele está explicando aqui, então? Quem é que se torna um presbítero, um pastor ou um diácono? Quem pode se tornar, então, um presbítero? É qualquer pessoa que se levanta na igreja e diz: não, eu quero ser pastor. É isso. É qualquer pessoa que se levanta e fala assim: não, eu me instituo agora como diácono. Ou como eu vi recentemente, né? Teve um pastor aí que foi ungido agora recentemente como apóstolo. Ele foi lá ungido como apóstolo. É isso? Não. Quem então é colocado como pastor? Apenas aqueles que são capacitados pelo Espírito Santo, que a igreja própria vê, percebe isso, a igreja própria olha para este homem, e obviamente eu não preciso nem dar meu posicionamento aqui, né? Obviamente um homem, olha para este homem e diz: este homem tem capacidade para ser um líder da igreja. Este homem, ele consegue pregar a palavra de Deus. Este homem tem uma vida correta. Este homem, ele vive, a gente vai olhar um pouco lá para 1 Timóteo rapidamente, encerrar com isso. Este homem, de fato, tem as qualificações corretas. Este homem tem o desejo de ser um pastor. E a igreja está em concordância com isso. A igreja, então, ela ora para colocar aquela pessoa como pastor. Esse pastor, hoje em dia, né, ele é capacitado com o estudo bíblico, com um seminário, mas isso não é um mandamento bíblico, mas ele é capacitado por um seminário. E a igreja, entendendo ele como um pastor, elege, e essa palavra que é o sufrágio, que eu tive que pesquisar no Google. Sufrágio é uma eleição por meio de uma assembleia. Então, simplesmente isso. As pessoas votam e colocam essa pessoa como um pastor. Então, por meio do jejum e oração e com a imposição de mãos do presbitério da igreja, se houver um presbitério antes. Se não houver um presbitério antes, se não houver uma liderança antes, pastores da igreja antes, então a igreja constitui aquela pessoa como pastor. Com o diácono é a mesma coisa. São homens que se destacam no serviço da igreja, são homens que a própria igreja olha e diz: poxa, esse homem serve a igreja, este homem é capacitado pelo Espírito, este homem tem as qualificações bíblicas, vamos colocar ele, a igreja precisa de alguém para liderar esse serviço, vamos colocar essa pessoa para ajudar a igreja nas demandas comuns do dia a dia. Então, esses são então os diáconos, ok? Lá em Atos 14, 23, diz assim, eu vou ler rapidamente. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, era algo comum, quando se plantava uma igreja, passava um tempo, eles constituíam então presbíteros em cada igreja que surgia, para que esses pastores então pudessem liderar então a igreja do Senhor. Agora, quais são as qualificações de um pastor? O que um pastor ele deve ser? Quais qualificações deve ter para continuar, para entrar no ministério e para continuar no ministério? Vamos ver comigo lá em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Já passei do meu tempo, então eu vou encerrar rapidinho com esse aqui. Pode perguntar, irmão João, rapidinho. Pode falar, depois eu leio o texto. Pode ser diácono mulher? Já vou responder sobre isso. E segura o outro. Se for atrás, do que eu ouvi agora aí,
Ok. Porque tem gente que tem, eu conheço gente que não quer, não é cristão. Quer construir igreja, quer fazer, eu não sei. Ok, vamos. Justamente. Essa resposta aqui eu vou deixar que a própria Bíblia responda para dizer quem de fato deve entrar no pastoreio e entrar como diácono e quais são as qualificações que a pessoa deve se manter, o bispo e o diácono, o presbítero e o diácono, deve se manter para continuar sendo então um líder. Diz assim a palavra de Deus. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Em outras versões dizem se alguém almeja o episcopado, tá? Que é a mesma ideia, é o presbitério. Se alguém deseja ser pastor, traduzindo para a nossa linguagem de hoje, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, primeira qualidade. O que é irrepreensível? Quer dizer que ele não peque? Não, ele vai pecar. Mas que não seja achado em erros graves, em que a pessoa possa humilhar o pastor. Ou seja, é um pastor que não é viciado em jogatina, em bebedeira, em prostituição. É um pastor que não é irado e que as pessoas, nossa, aquele pastor faz tanta coisa errada. Então, irrepreensível é aquele pastor que não tem escândalo, aquele pastor que se mantém irrepreensível, ok? Ele deve ser marido de uma só mulher, e aqui marido de uma só mulher é ser fiel à sua esposa, e para mim, eu creio que marido de uma só mulher também é um pastor que não seja recasado, ok? E não tenha um segundo casamento. Ele deve ser moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, ou seja, ele deve receber muito bem pessoas em seu lar, apto para ensinar, ou seja, tem que ter qualidade de ensino, tem que aprender, se não sabe falar bem, como eu não sabia falar bem, eu estou aprendendo ainda, eu era gago, irmãos, eu era bem gago mesmo, eu era gago. Eu aprendi e estou aprendendo mais a falar, e apto para ensinar, no sentido também cognitivo, de poder estudar a Bíblia, entender e saber explicar. Não deve ser apegado ao vinho, ou seja, não deve ser beberrão, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Aqui pega muitos pastores, né? Muitos. Quantos pastores são apegados ao dinheiro? Pastor, ministério pastoral, como diz Paulo, aqui em Timóteo, apesar de dar muito lucro para alguns, mas como ele mesmo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o ministério pastoral não pode ser um ministério que a pessoa entra para ganhar dinheiro. Não pode ser. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, ou seja, deve governar bem o seu lar. Deve ser um chefe do seu lar, deve liderar bem a sua esposa e liderar bem os seus filhos. Então, se a própria esposa chegar para o pastor, chegar para a igreja e dizer, meu marido não está apto para ser pastor, ele tem que sair do ministério. Se os filhos falarem, meu pai não cuida bem de mim em casa, ele tem que sair do ministério. Pois, versículo 5, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, se o pastor não consegue nem governar a sua própria casa, como que ele vai cuidar da casa de Deus? Ele tem que primeiro saber cuidar do seu lar, e se ele não está conseguindo cuidar do seu lar, sai do ministério, cuida do seu lar, ajeitou as coisas, volta então para o ministério. 6. Não pode ser recém-convertido, ou seja, tem que ter um tempo de conversão, e aqui é discutível, né? Talvez 5, 6 anos, talvez um pouco mais. Alguns discutem o que é esse recém-convertido, mas não pode ser aquela pessoa que acabou de se converter e ainda está conhecendo a palavra de Deus. Ele tem que ler, ter um autoconhecimento da Escritura. Para que não se ensoberbeça, ou seja, não pode ser recém-convertido,
para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora. O pastor, ele deve ter uma boa reputação na sociedade. Tem pastores por aí que ficam devendo em vários lugares. E as pessoas olham para aquele pastor e dizem: aquele pastor ali não tem boa reputação, não. Tem que sair do ministério, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Irmãos, é forte isso aqui. Bem forte. Bem forte mesmo. E os diáconos? Como devem ser, então, os líderes da igreja, os diáconos? Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Ou seja, os diáconos, eles devem então ter uma boa reputação, igualmente como os presbíteros. Lá em Tito, também fala um pouco mais sobre os diáconos, e aqui também no versículo 12 fala um pouco mais. Aí ele faz um parênteses aqui, versículo 11. As mulheres, igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Quem são as mulheres aqui? Mulher de modo geral? Na minha interpretação, essas mulheres aqui são as mulheres dos diáconos. Ok? São as mulheres dos diáconos. Ou até mesmo as mulheres dos diáconos e dos bispos. Porque estão juntos, então, no ministério. As mulheres, então, dos diáconos, mais especificamente aqui, devem ser dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O irmão perguntou: mulher pode ser diácona? Na minha visão, na minha interpretação, desde que ela seja casada com o diácono. Ok? Desde que ela seja casada com o diácono. Ela não vai receber um título de diácona, mas ela vai estar ali liderando junto com o seu marido, auxiliando nessa função do diaconato. Então eu interpreto este texto dessa maneira. As mulheres dos diáconos, que vão estar junto com ele no ministério de serviço da igreja, elas então devem ser dignas, não caluniadoras, sóbrias e confiáveis em tudo. Se ela não for assim, então é melhor que o diácono não sirva a igreja. 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos e sua própria casa, igualmente como os presbíteros. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Ou seja, depois ele encerra ali no versículo 14 até o 16. Mas o que ele está colocando aqui para nós? Existem princípios que devem ser guiados, existem princípios que devem ser estabelecidos. A gente pode falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, que a gente vai falar do ponto 10 também sobre o trabalho dos pastores e diáconos. No entanto, o princípio ele tem que ser esse. Eu só posso colocar alguém como pastor, como diácono, se ele tem essas qualidades. Se você for lá em casa, a Priscila mandou fazer um quadro para mim com todas as qualidades dos presbíteros. Todas as qualidades. E eu olho muitas vezes para aquele quadro e fico pensando aonde eu tenho errado, aonde eu tenho falhado. Eu falho em muitas coisas, muitas. Muitas dessas eu falho, muitas mesmo. No entanto, eu tenho que estar em busca disso. Então, um pastor e um diácono, ele não é perfeito. Não é aquele homem perfeito que tem todas as qualidades necessárias e tudo mais. Mas é aquela pessoa que sabe que deve ser assim, busca isso, e os irmãos estão olhando e dizendo, realmente, aquela pessoa tem buscado ser assim. Então, a disciplina na igreja, ela é essencial para que a gente possa entender como igreja, não só
o pastor. Geralmente a gente fala assim, o pastor disciplinou tal pessoa. Não é o pastor que disciplinou, é a igreja que disciplinou. E a gente precisa entender qual que é o processo. Então vamos lá. Vamos ler primeiro o texto aqui, do ponto 13, e depois olhar para o texto de Mateus 18. Diz assim: nenhum membro deve perturbar qualquer ordem ou abster-se das assembleias da igreja, ou a administração de qualquer das ordenanças, da ceia e do batismo, por causa de qualquer ofensa recebida por ele, tendo realizado o seu dever requerido em relação às pessoas com quem ele está ofendido sobre a consideração de tal ofensa a qualquer um de seus membros companheiros, mas deve esperar em Cristo e deixar que o seu caso seja resolvido pela disciplina da igreja. Se você então tem desavença com algum irmão, se você viu algum irmão pecar, se aconteceu alguma situação, você deve então exercer a disciplina da igreja. Qual é a disciplina da igreja? Vamos lá para Mateus 18, se você já abriu, 15 a 17. 15 a 17. Ok? Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Ok? Primeira parte, então, da disciplina. Se uma pessoa pecar contra você, o que você tem que fazer? Você tem que contar para todo mundo. É isso? Você tem que falar para todas as pessoas o que aquele irmão fez contra você. Você não sabe. Aquele irmão pecou contra mim. Aquele irmão falou mal de mim. Aquele irmão fez isso. Você não sabe o que aquele irmão fez, o pecado que ele cometeu. É isso que eu tenho que fazer? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até aquele irmão e a sós com ele, sozinho, mostrar o erro. Mostrar aonde ele pecou. Então, se eu ver um irmão pecando, ou se ele pecou contra mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até ele e falar: meu irmão, você pecou. Você viu que você pecou? Olha o que você fez. Você fez isso, isso e isso. E a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos fazer isso. Você está em pecado, se arrependa. Volte-se para Cristo. Se eu ver o irmão pecando, ou se ele pecar contra mim, meu irmão, você falou mal de mim. Você pecou contra mim. Você precisa pedir perdão para mim e pedir perdão para Deus. Se arrependa. Então eu tenho que fazer isso. É minha responsabilidade. Eu não posso contar para outras pessoas. Chegar até o pastor: pastor, você não sabe o que aquele irmão fez para mim. Eu não vou nem ouvir. Eu vou olhar e falar assim: tá bom, então antes de eu ouvir você, vá lá, a sós com aquela pessoa e resolva o seu problema com ela. Eu não quero saber o que aquela pessoa fez contra você. Vá e resolva contra ela. O texto continua: se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, se ele ouvir a sua exortação, se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, falar: não, realmente eu pequei, me perdoa, não deveria ter feito isso. Legal, você ganhou o seu irmão. Você ganhou o seu irmão para Cristo. Ele se arrependeu. Mas, versículo 16: se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, você foi, exortou o seu irmão, ele não te ouviu? Não quero saber, eu não pequei, não fiz nada de errado, isso não é pecado, não estou nem aí com você. Se ele não te ouvir, o que você tem que fazer? Tudo bem, você não quer me ouvir? Então eu preciso trazer mais 2 pessoas, mais 1 ou 2 pessoas, e juntos nós vamos então vir aqui de novo e te exortar, tá bom? Não quero saber. Vai, chega para 1 ou 2 pessoas, conta o seu caso, pode ser o pastor, ou pode ser algum irmão, que seja um irmão sadio, que seja um irmão crente de verdade. Meu irmão, eu fui, exortei, fiz isso com ele não quis me ouvir, você pode ir comigo? A gente vai a sós ali, senta com ele e conversa. Você pode fazer isso comigo? Posso.
vai lá até aquele irmão, você pecou assim, 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 você fez isso, não deveria ter feito isso, a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que viver dessa maneira, se arrependa, peça perdão pelos seus pecados. Se ele ouvir, o texto continua, se ele ouvir, você ganhou o sermão, mas o versículo 17 diz, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Qual que é a ideia aqui? Ok, não ouviu os 2, 3 irmãos, de preferência, talvez liderança da igreja, não ouviu esses irmãos, não ouviu o pastor, chega para o pastor e conta, pastor, a gente exortou, a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente exortou aquele irmão, 2, 3 pessoas foram e exortaram ele não ouviu, pastor, se quiser ir, então vá de novo, o pastor pode ir, exortar, a pessoa ainda continua não ouvindo, leve esse caso então para a igreja. E aonde nós levamos para a igreja? Em momentos de assembleia. Na assembleia é o momento em que, com todos os irmãos reunidos, a gente senta, conversa, chama aquele irmão para participar da assembleia. Se aquele irmão não quiser participar da assembleia, já é motivo que ele já está recusando ouvir a igreja. Então conta o caso à igreja e diz, olha, aquele irmão foi exortado, ele não ouviu a repreensão da igreja, então nós devemos tratá-lo como gentil e publicano. Já falo o que significa isso. No nosso meio, da forma como nós organizamos a igreja, significa desmembrar aquele irmão, ou, como eu gosto de dizer, excomungar. Ou seja, que parece, é o nome que a igreja católica usa, né? A excomunhão. Mas, na verdade, esse nome é um nome que a igreja do século II, III usava, que é você excomungar a pessoa, ou seja, tirar a pessoa da comunhão da igreja. Dizer, irmão, você não é mais membro dessa igreja. Você não faz parte mais da membresia dessa igreja. Você está excluído da membresia da nossa igreja. E nós agora tratamos você como pagão ou publicano. O que significa tratar como pagão e publicano? O que vocês acham? O que é tratar uma pessoa como pagão e publicano? Não tem conhecimento para falar do Senhor, tu sabe que tu quer a verdade, ele quer dar ouvido. Você está assim, e começar a passar dentro da igreja. Ok. E aí, como que um irmão excluído da igreja, como que nós devemos tratar ele? Como que vocês acham? Paulo fala a respeito do jovem, o que ele faz com a mulher do pai dele. Uhum. Como a exortação a ser Isso dada. pega para Satanás, né? É uma linguagem pesada, obviamente é figurativa, a linguagem. É uma linguagem figurada. Eu interpreto como uma linguagem figurada, porque a continuação do texto demonstra que, obviamente, não é que é para que ele morra eternamente, é para que a alma dele seja salva no último dia. Lá em Coríntios 2 ele manda chamar de volta. Não faz que nem os testemunhos de Jeová, não. Quando vê o excomungado, passa direto. Esse assunto de entregar para Satanás, eu não vou entrar aqui hoje, tá bom? A gente não vai discutir. É mais complexo. Mas qual que é a ideia de você excluir uma pessoa da igreja? Como que você deve tratar aquela pessoa? Como que você trata qualquer pagão? Como que você trata qualquer pessoa que não é crente? Você taca a pedra? Você não olha para a pessoa na rua? Você não chama a pessoa para almoçar na sua casa? Se a pessoa vir para a igreja, ela não pode nem ser recebida dentro da igreja? É isso? Não. Mas você trata ela como não cristão. E o que você faz com o não cristão? Você prega, você continua pregando a palavra de Deus, você continua exortando, você continua dizendo, você precisa se arrepender. A pessoa pode até vir para a igreja, e nós queremos que a pessoa esteja na igreja. Nós não queremos ela fora da igreja. Mas é
deixar bem claro para aquela pessoa que ela não faz parte da igreja mais. Tem igreja que confunde. Não, você foi excluído, mas tudo bem, você aceita em nosso meio. Não. Você está no nosso meio, mas não pode ceiar. Você não pode fazer parte de uma reunião da membresia, da assembleia. Você não pode votar. Você não pode fazer parte da comunhão entre os irmãos. Mas você está aqui. E nós te queremos aqui. E queremos que você volte, mas queremos que você se arrependa dos seus pecados. Então, excluir uma pessoa da igreja e tratá-la como pagão e publicana não é, como a Babi falou, né? Como testemunho de Jeová, de olhar para o outro lado da rua e falar, não quero nem saber de você. Irmãos, tem muitas igrejas cristãs que tratam assim. Muitas mesmo. Tem igreja, já ouvi de vários irmãos dizendo assim, pastor, eu queria sair da minha igreja. Queria sair da minha denominação. Eu não concordo com essa denominação, mas eu não consigo sair, porque na minha cabeça, se eu sair dessa denominação, eu estou fora da igreja. Se eu sair dessa denominação e ir para uma igreja batista, na minha cabeça, eu sei que todos os irmãos da minha igreja vão me tratar como um pagão. Isso porque ele está indo para outra igreja. Imagina se ele se desvia. Então, tratá-lo como gentil, tratá-lo como pagão, tratá-lo como publicano, não é simplesmente tratar aquela pessoa como um indigente, né? Uma pessoa que nem gente é. Mas é tratar aquela pessoa com amor, com carinho, mas deixar bem claro, você não faz parte mais da membresia, você precisa se arrepender dos seus pecados, você é bem-vindo aqui, toda vez que você vier para a nossa igreja, você vai ser muito bem recebido, mas saiba que você está em pecado. Efésios 4, 2 e 3 diz assim, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, mesmo com aquele que está em pecado, nós tratamos com amor, nós tratamos com paciência, nós suportamos aquela pessoa e nós queremos que ela volte. Tem muitas vezes que a gente trata pessoas que saem da igreja, ainda bem que saiu. Ainda bem que essa pessoa nem está no nosso meio. Graças a Deus. Não. Nós devemos chorar porque aquela pessoa saiu. E devemos querer que aquela pessoa volte e que esteja em nosso meio. O Caio falou, né, de 1 Coríntios 5, sobre o jovem que se deitava com a sua madrasta, e Paulo responde, excluam essa pessoa do meio de vocês. Excluam. E com seriedade. Essa pessoa nem deveria estar no meio de vocês, porque ela estava em pecado. Mas lá em 2 Coríntios, é possível que esse jovem se arrependeu. E é possível que esse jovem se voltou para Cristo. As pessoas realmente tenham voltado para Cristo. Lá em 2 Coríntios diz isso. E Paulo diz, tratem aquela pessoa que pecou com mansidão e reconciliem aquela pessoa com a igreja. Então a exortação deve ser séria, mas devemos continuar tratando com amor, com carinho. Ok? Ele pode ter uma chance ainda. Justamente. E a gente tem que orar para que ela volte o quanto antes. Né? Ok? Vamos para o 14 e a gente encerra aqui. Eu falei que até o 13, né? Mas vamos só até esse 14, que diz assim, posto que cada igreja e todos os seus membros devem orar continuamente pelo bem e prosperidade de todas as igrejas, em todos os lugares, todos devem, em todas as ocasiões, promover isso, exercendo as suas posições e chamados no exercício de seus dons e graças. Deste modo, as igrejas, quando pela providência de Deus são estabelecidas próximas uma das outras, devem aproveitar a oportunidade e benefício disso, mantendo comunhão entre si para a sua paz, crescimento em amor e edificação mútua. O que ele está colocando aqui? E isso é uma coisa importante para a nossa igreja também. Nós não podemos só nos importar com a nossa igreja. Nós não podemos só nos importar com a nossa igreja local. Quando uma igreja
ela é colocada em uma cidade, em um bairro, a nossa igreja também deve se preocupar em como que o evangelho tem sido pregado em outras igrejas e em outros lugares. Se possível for, o ideal é que as igrejas que têm a mesma fé, a mesma doutrina, elas possam se unir para evangelizar, para pregar o evangelho, para ajudar uma outra. Esse seria o ideal. O ideal é que as igrejas se unam. Até mesmo, por exemplo, na disciplina, o que acontece muitas vezes entre as igrejas é que o irmão é disciplinado numa igreja, como a gente falou agora, e aí ele vai para outra. E aí chega naquela outra igreja, ele vive uma nova vida e aquela outra igreja nem sabe que aquele irmão foi disciplinado na igreja anterior. Então, o ideal é que as igrejas possam se comunicar, possam estar juntos e estar juntas nesse sentido. No entanto, nós sabemos, e essa é a nossa realidade aqui em Cocal, infelizmente, que a gente sabe que são poucas as igrejas, pouquíssimas, que a gente conseguiria se unir e ter uma mesma comunhão e uma mesma conversa, né? Por quê? Porque nós sabemos, né, que a nossa realidade aqui são igrejas de doutrinas totalmente diferentes da nossa. No entanto, há certos tipos de coisas que nós devemos analisar e olhar para algumas igrejas e pensar assim, poxa, essa igreja aqui a gente consegue. Tá, tudo bem, eles não são calvinistas declarados ou algo parecido, mas, poxa, a gente consegue ter uma comunhão com eles. A gente conseguiria, por exemplo, fazer um dia de evangelismo. A gente conseguiria convidar para o aniversário da igreja. A gente conseguiria fazer um trabalho com crianças. A gente conseguiria ajudar aquela igreja em alguma sua necessidade. O ideal é esse, né? O ideal é que a gente conseguisse ter isso, ter a comunhão entre as igrejas para a paz entre as igrejas e não guerra e não briga entre elas, como muitas vezes acontece. É uma igreja disputando com a outra igreja. É uma igreja pescando no aquário também de outra igreja. Irmãos, isso é uma coisa, só um parênteses aqui, isso é uma das coisas que eu não tenho intenção nenhuma. Não tenho intenção nenhuma ao vir aqui para Cocal. Não tenho intenção nenhuma de ficar pescando no aquário de outras igrejas e chamando, não, aquele irmão, ele toca bem, vamos lá, e aí eu vou sentar com ele, conversar, e vou chamar ele aqui para participar da nossa igreja. Aquele irmão, ele prega bem, está em tal igreja, vou lá conversar com ele e chamar. Muita igreja faz isso. Eu não tenho intenção nenhuma com isso. A minha intenção, na verdade, é que novas pessoas, que pessoas que não conhecem o Evangelho, estejam em nossa igreja. Esse deve ser o foco de uma plantação de igreja. Não é ficar buscando membros de outras igrejas, mas é evangelizar, converter novas pessoas e novas pessoas estarem na igreja. E não ficar disputando membro e vendo qual igreja cresce mais rápido ou algo nesse sentido. É o contrário. E a gente tem que orar sim para que outras igrejas se tornem igrejas saudáveis. Para que as igrejas que são grandes aqui na nossa cidade tenham a pregação do Evangelho verdadeira e fiel. Nós devemos orar por isso. Devemos orar para que essas igrejas de fato tenham a comunhão plena com a igreja de Cristo. Seria muito, com Cristo Jesus. Seria muito bom se todas as igrejas pregassem o Evangelho e nós tivéssemos a comunhão plena com elas. Ok? Algum acréscimo? Senão a gente encerra por aqui. Alguma pergunta? Ok. O ideal é, de fato, o irmão ele ficar naquela igreja, ajudar aquela igreja e colocar a posição. Eu vou ficar até o fim nessa igreja, né? Mas muitos irmãos eles são encantados e procuram igreja para ser servido, né? E não para servir. Porque aquela igreja tem isso, aquela igreja tem um louvor melhor, aquela igreja tem isso, tem aquilo. E os irmãos, de fato, selecionam, né? Em Cocal ainda é uma cidade pequena, não tem tantas opções. Mas lá em São Paulo, tem irmão que cada um mês está em uma igreja diferente e buscando a igreja perfeita para poder
congregar, porque tem muitas opções, milhares de opções. Ele pode escolher a que ele mais gosta, né? O ideal é que um membro ele pensasse não em se esconder na igreja, mas um irmão escolhesse, poxa, eu vou ajudar aquela igreja que está em crescimento, que está pequena ainda, eu vou ali para servir. Qual igreja mais precisa de mim? Então eu vou para essa igreja que mais precisa de mim. Mas muitas vezes a pessoa escolhe qual igreja eu preciso. Não que a igreja precise de mim, qual igreja eu preciso. Ele vai para a igreja que ele precisa ou ele quer, e não a igreja que precisa dele. Então a gente pode escolher justamente a igreja que mais prega o evangelho, a igreja que tem a pregação bíblica e uma igreja que precise dos nossos dons e dos nossos talentos. Esse seria o ideal. Ok? Irmãos, vamos encerrar a nossa EBD. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos saber sobre o que é a igreja de Cristo. Nos ajude, ó Pai, a entender essas verdades, nos ajude a entender também sobre a disciplina. E, ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a disciplinar cada irmão como irmão em Cristo mesmo, como nosso amigo, como nosso parceiro, amando esse irmão e disciplinar da forma correta. Não fofocando, não contando os seus pecados, mas exortando de maneira particular para que esse irmão se arrependa, para que ele possa pedir perdão ao Senhor e ter a vida transformada. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude neste crescimento. E essa é uma das partes, ó Pai, da disciplina que é essencial para uma igreja saudável. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a sempre nos mantermos, sempre voltarmos a esse texto. E se nós estivermos falhando nisso, nos ajude, ó Pai, a voltar nessa verdade bíblica, ó Pai. É o que oramos, pedindo a sua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.